Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje, como toda a primeira quinta-feira do mês, nós damos uma pausa no nosso módulo de palestras e abordamos o livro da Diretoria de Doutrina. O livro desse mês, que será abordado na noite de hoje, é o livro Ave Cristo, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Tânia Tadeu. A prece inicial e final pela Carla Miranda. A vibração do passe por mim, Henrique Lepski. E a vibração da água pela Vera Tchocola. Então que nesse instante vamos já nos ligando às equipes espirituais, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, vindas da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, na espiritualidade, essa equipe de religiosos, médicos e educadores, e também dos nossos mentores individuais, que já se ligam conosco, já vão auscultando todas as nossas necessidades, e que nós tenhamos, assim, um coração aberto, a mente aberta, para todas as energias, todas as medicações espirituais que serão ministradas na noite de hoje. Que assim seja. Vamos então fechando os nossos olhos, aquietando os nossos pensamentos através de uma respiração profunda e pausada. Vamos visualizando uma luz intensa se aproximar de nós, tomar a forma de Jesus. Vamos nos sentir preenchidos por essa luz, emanando a nossa gratidão por estarmos aqui agora, nessa casa de paz e amor, reabastecendo as nossas energias, que nós estejamos abertos para ouvir as palavras que a nossa querida Tânia vai trazer para nós essa noite, e que possamos levar conosco as melhores impressões para que possamos nos construir como seres melhores a cada dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada experiência, damos mais um passo no caminho da perfeição. E a mensagem que eu trago hoje, que conversa com o Evangelho, é do livro Cartas do Coração, de Francisco Cândido Xavier, ditado por espíritos diversos. E o capítulo é Preces da União de Emmanuel. Senhor Jesus,
Auxilia-nos a aceitar o roteiro que teu amor infinito nos traça a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção, a luta, uma escola de aperfeiçoamento sublime, o serviço, a oportunidade, o obstáculo, o ensinamento maior, o sofrimento, um mestre sábio e eficaz. Que nossas dores sejam emissárias de alegrias, que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações, e que os percalços e as lágrimas da senda constituam renovadas esperanças para a nossa alma sequiosa de tua luz. Convictos estamos de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida, com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. Então, essas duas questões, né, do Evangelho e esse trecho do livro Cartas do Coração do Chico, eles conversam com o nosso livro, que é de hoje, O Ave Cristo, de Francisco Cândido de Xavier, e é um romance ditado pelo espírito de Emmanuel. Esse livro ele foi publicado em 1953, com psicografia do Chico Xavier, pela Federação Espírita Brasileira. Ave Cristo faz parte da coleção Romances de Emmanuel. E, em ordem cronológica, nós temos os livros. Há 2000 anos, de 1939, 50 anos depois, de 1940, Paulo e Estevão, de 1941, Renúncia, de 1944, e o Ave Cristo, de 1953. O título desse livro ele foi extraído da saudação que era gravado nos estandartes que empunhavam no mundo espiritual as almas dos mártires do cristianismo, após os sacrifícios nos circos romanos. Lembra que lá no começo, né, do cristianismo, os cristãos eles eram mortos, né, nos circos romanos. Então, Ave Cristo, diziam, né, essa equipe espiritual, são os que vão viver para sempre e te glorificam e te saúdam. Ao contrário da saudação dos gladiadores, que ao entrarem nas arenas, eles gritavam Ave César, em relação ao imperador romano. Então, eles davam glórias a César, né? Enquanto a equipe espiritual, glórias a Cristo. Esse livro ele contém educativas páginas sobre a história do cristianismo nascente, as trajetórias de alguns espíritos que reforçam a importância do cristianismo. Narra a história de duas almas ligadas. O Quinto Varro, que era um homem de grandes virtudes, ele era um cristão convicto, né, acreditava e profetizava lá a doutrina, né, cristã, e ele vai procurar reconduzir o seu filho, o Tassiano, ao caminho do amor do Cristo. Foram almas ligadas por várias reencarnações que se encontraram no terceiro século em Roma, no cristianismo, na região controlada pelo imperador, né? E é uma história cujo cenário vai se dividir entre duas cidades, Lyon, na França, e Roma, na Itália. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte traz o Quinto Varro como pai de Tassiano, sendo que o mesmo, né, o pai, ele se separa do filho após escapar de um ataque. E aí ele vai morar em Lyon, na França, vivendo sob o nome de Corvino, um seguidor de Cristo. Anos depois, o Tassiano ele vai para Lyon e ele conhece o Corvino, e desenvolve com ele uma amizade, sem desconfiar que se tratava do seu verdadeiro pai. Tassiano, por abominar qualquer coisa ou pessoa ligada ao cristianismo, ele vai se afastar de Corvino, que era o seu amigo, né, e também pai, pela fé cristã que o Corvino processava. E ele não abdica da fé, né, o Corvino, o Varro, e a fé que acaba condenando ele à morte. E aí vem a segunda parte do livro, onde Emmanuel narra a etapa da vida do Tassiano, como esposo, ele já casado, enfim, com Helena,
e ele é pai de 2 jovens, Lucila e Blandina. Diante da partida da Helena e da sua filha Lucília para Roma, o Tassiano ele segue com Blandina em sua residência, eles vão morar juntos, né? E lá eles têm uma harmoniosa convivência. Nesse período, ele conhece Lívia e seu pai Basílio, com quem desenvolve uma bela amizade. Mesmo sentindo a resistência de Tassiano, o Basílio, esse novo amigo, ele introduz conversas, né, com Tassiano sobre Jesus Cristo. E o tempo vai passando e vários episódios serão narrados nessa segunda parte, até que Tassiano encontra Lívia com seu filho do coração, que é chamado de Quinto Celso. Lívia desencarna e deixa Quinto Celso aos cuidados de quem? De Tassiano. Quinto Celso, portanto, ele é, na verdade, Quinto Varro, seu pai, reencarnado para estar novamente junto com Tassiano. Então, este livro, ele vai reforçando, né, e aí, que o amor verdadeiro não encontram fronteiras, né, nem dos encarnados, nem para os desencarnados. É uma linda história, né, de um pai que nunca desistiu do seu filho, e ele volta 2 vezes para auxiliar o filho nesta encarnação. Ele é pai e ele é filho. Quinto Varro é Quinto Celso, filho adotivo de Tassiano. Este livro nos dá um exemplo, em forma de narrativa, de como o amor nos dá força. Não podemos jamais, portanto, né, desistir da família. E tudo acontece no momento que tem que acontecer nas nossas vidas, não é? O livro, ele nos estimula a diversas reflexões sobre a necessidade do nosso próprio empenho pessoal e na nossa busca pelos nossos próprios aperfeiçoamentos. E quem deve fazer esse aperfeiçoamento somos nós mesmos, né? A gente deve se aperfeiçoar e estudar o tempo todo, não é verdade? E assim, estudando, né, e entendendo, a gente vai resgatando, né, os nossos débitos pelo reajuste e pela nossa evolução espiritual. E eu vou aqui pontuar algumas páginas desse livro para mostrar para vocês quantas mensagens esse livro nos traz para a gente pensar, para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Embora ele foi escrito, né, lá na década de 50, o quanto esse livro ele é atual e quantas coisas bacanas ele nos traz para a gente pensar. Então, vamos lá. Ó. Um trecho do livro ele vai colocar o seguinte: renascemos muitas vezes na Terra. O corpo ele é passageira roupa de nossa alma que nunca morre. Retornamos à carne tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que tenhamos descarregadas todas as impurezas do nosso íntimo. Isso está na página 25 do livro. E assim, cada um de nós vem à Terra com os problemas que necessitamos, como uma escola que procuramos o nosso próprio aprimoramento. A provação que nós passamos muitas vezes, não é? É também um remédio curativo. A dificuldade que nós temos é um degrau na nossa grande subida. Nossas dores, meus amigos, elas não são únicas. O livro, ele vai mostrando o quanto pode se realizar o verdadeiro amor em suas manifestações de solidariedade e bem das criaturas humanas. E se a gente for pensar um pouco o que nós estamos vivendo aqui, né, no nosso país, essa corrente, esse exército de voluntários e de solidariedade que nós estamos vendo hoje em dia, né, que eu tive lendo, enfim, nenhum momento assim recente, pelo menos da história do nosso país, nós vimos tantas pessoas solidárias com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, não é? Nós vimos, por exemplo, cidadezinhas pequenininhas lá do Ceará, formando uma corrente de solidariedade, levando caminhões cheios, atravessando o nosso país, que é continental, né, que é enorme, chegando até o Rio Grande do Sul, milhares de quilômetros para chegar lá,
em torno dos nossos irmãos, né, que tanto necessitam neste momento. Então, essa solidariedade que o livro traz com o pai, com o filho, em relação à família. E na página 83 do livro diz assim, sobre essas questões: espera e confia. Deus não nos esquece. Na página 191, as condições de luta e de aprendizado na Terra se transformam totalmente quando compreendemos que nós somos irmãos uns dos outros. A justiça, ela é perfeita. Ninguém chora sem necessidade. A pedra suporta a pressão do instrumento que a desgasta, a fim de brilhar soberana. Um exemplo bem bacana, que isso está lá no livro, na página 25. E assim, nós achamos no mundo de frequentes experiências. Experiências boas, experiências não tão boas, mas a fim de que possamos alcançar mais tarde a luz divina. O homem, ele luta, padece, para aprender e reaprender. E nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais na nossa escalada evolutiva. Voltaremos à experiência da carne para resgatar e reaprender. E lembrando que nós estamos na nossa melhor encarnação, no nosso melhor momento de vida. E lá na página 25 ainda, de forma poética, que eu achei tão bacana, né, o que ele coloca lá, diz assim: o trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontramos como pássaros, que depois de se perderem uns dos outros sobre as rajadas do inverno, os pássaros, eles se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Então, os pássaros, né, eles se dispersam e eles voltam de novo a se reencontrar. E um pouco assim, nessa metáfora, um pouco somos nós, né? Na página 112 do livro, diz assim: ninguém se encontra sem objetivo. A confiança com que nos entendemos, os laços de afeição que nos aproximam desde ontem, não constituem simples eventualidade. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não nos encontramos no nosso seio familiar por acaso, com os nossos amigos, com os nossos locais de trabalho, por acaso. O acaso, diz o livro, não existe. Certamente, forças superiores nos reúnem de novo para algum trabalho que nós temos que realizar em conjunto, né? Na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos locais onde a gente se frequenta. Resultamos de um passado, assim como o dia de hoje, né? Aqui, quinta-feira, é a continuação do dia de ontem, na sequência das nossas horas. Da mesma maneira, né, que hoje estamos aqui, ontem também, a nossa vida também é assim, né? Ela é uma sucessão de vários acontecimentos, de várias histórias, que cada um temos a nossa. E, portanto, na Terra, nós experimentamos e somos experimentados em marcha constante para as esferas superiores. E, de mundo em mundo, como de degrau em degrau, de pouquinho em pouquinho, nós caminhamos em direção a Cristo. Outro item importante que o livro traz, além dessa questão reencarnatória, está na página 178, que diz assim: não retribuas o mal por mal. Perdoa sempre. Só assim fará luz em ti mesmo para que possas enxergar a verdade. Todos nós estamos encadeados através das nossas experiências sucessivas. Somente as lições do Cristo bem vividas por nós conseguirão nos resgatar.
eliminando muitas vezes, né, alguns elos que ainda nós temos, né, em relação à vaidade, ao ódio, ao egoísmo, aos desesperos, que muitas vezes nós nos acorrentamos nesses sentimentos. E assim, o cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Este livro nos traz tantos ensinamentos sobre amor, fé, perdão e tolerância, que possamos nos espelhar nos ensinamentos do Quinto Varro, no Basílio, na Lívia, que são os personagens do livro, que souberam vivenciar e praticar os ensinamentos cristãos de amar ao próximo sem distinção, sem julgar, sem condenar, entendendo que cada um tem o seu tempo e está num estágio diferente de evolução. E sem perder a fé, que a espiritualidade superior sabe quando, de que modo e do que a gente precisa. E na página 93 diz assim: o tempo é o calmante de todas as aflições. Ajuda os que te atormentam, ampara os que não te entendem. Isso nos mostra o quanto é difícil ainda, né, para todos nós, ainda nos sabermos nos colocar no lugar do outro. Então, o livro ele vai nos mostrando o quanto a encarnação fortalece os laços de família e quanto o amor pode libertar e resgatar as criaturas. Nos coloca para a gente refletir, para a gente pensar mesmo, né, as nossas ações da nossa vida diária, o quanto é importante pensarmos cada momento, né, que a gente faz da nossa vida, cada ação. Porque o que nós fazemos hoje, nós vamos colher amanhã. E ele mostra que Jesus ele sempre avança no mundo, né? Ele sempre progride, a gente está sempre em evolução e sempre em progressão. E aí eu vou terminar voltando para o início do livro. Na página 6 do livro diz assim, bacana, sereis atribulados, mas não aniquilados. Poderemos estar perplexos, mas não desalentados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda a parte, a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo. E voltando mais 3 páginas do livro, né, na página 3, logo no comecinho do livro, logo depois da capa, da introdução, enfim, página 3. O livro já começa com esses ensinamentos lindos, que diz assim: por mais que desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais enegrecida que seja a sombra, Cristo ilumina. Por mais que se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, exige recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e a boa vontade na orientação do bem. A ideia divina precisa de nós, de todos nós. Há chamamentos do Senhor em toda parte. E aí, terminando na página 3. Que saibamos transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o alto depositou nas nossas mãos. Na página 5 tem uma frase que diz assim: Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Imprescindível, portanto, que saibamos escrever com o nosso próprio exemplo as páginas vivas do cristianismo remensor. Isso está lá na página 6. Então, diante de tantas reflexões, de tantos ensinamentos importantes que este livro nos apresenta, fica aqui, então, a sugestão para que vocês leiam o livro completo, esse romance lindo, não só este, né, mas as outras obras também do Chico e do Emmanuel. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.
E assim, dessa forma, já vamos nos colocando numa postura de recepção dessas energias espirituais, se possível, descruzando braços, descruzando pernas, permitindo com que toda a espiritualidade amiga, vinda da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, possa nesse instante circundar a cada um de nós, envolver a cada um de nós em toda essa atmosfera de amor, de paz e de harmonia que permeia todo o nosso salão nesse instante. E desta forma, os médiuns já vão se colocando na postura de captação dessas energias que são trabalhadas, trazidas do mais alto e que são assim já sendo trabalhadas junto a cada um dos médiuns nesse instante. E assim, com um pensamento ligado a Jesus, nessa oração permanente e constante que cada um de nós se mantém nesse instante, vamos dando início à terapêutica do passe, aonde a energia luminosa se encontra no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali toda essa nossa ligação com o mais alto, com a espiritualidade superior, vai sendo trabalhada e já foi trabalhada anteriormente, desde o momento em que a gente adentra este salão. Essa energia nesse instante, ela vai sendo direcionada para o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde as equipes de psiquistas ligadas ao Dr. Monroe vão trabalhando a nossa casa mental, trabalhando energias psíquicas que vão fazendo a higiene da nossa casa mental, dos nossos pensamentos, que vão nos inspirando também a um pensar mais positivo, a um pensar mais otimista, novamente abrindo os nossos olhos espirituais para a vida, para a sua beleza, para a sua justiça, abrindo os nossos olhos para que nós possamos enxergar as oportunidades que Deus nos oferta nesta vida para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde a nossa faculdade da fala, ligada nas nossas cordas vocais, vai sendo trabalhada, envolvendo também todo o nosso aparelho respiratório, fazendo com que o ato de inspirar e expirar possa se tornar mais harmônico, mais sereno, aonde através desse mecanismo de respiração vamos absorvendo as energias salutares que a espiritualidade preparou para nós e que nos oferta neste momento. Então vamos calmamente inspirando e expirando, sentindo o ar entrar nos nossos pulmões, sentindo o amparo dessa espiritualidade amiga. E essa energia agora vai sendo direcionada até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde a equipe de religiosos, de franciscanos, jesuítas,
servas de Clara, servas de Maria, irmãs de caridade, pretos velhos, índios, hindus, espíritos espíritas, se reúnem num esforço só para transmitir o mais puro amor para o nosso coração, equilibrando e fortalecendo o nosso campo emocional, deixando o nosso coração mais leve, trabalhando em nós aqueles sentimentos que jazem em nós desde muito, o sentimento do amor, o sentimento do perdão, o sentimento do auto-perdão, o sentimento da paz, da fraternidade, da bem-querência, trabalhando a nossa capacidade de emanarmos esses sentimentos ao redor do nosso próximo mais próximo, fortalecendo também os laços da fraternidade e da solidariedade que habita em cada um de nós. E essas energias, elas vão sendo direcionadas para o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde toda essa região, todo esse aparelho gastrointestinal vai sendo trabalhado, vai sendo fortalecido pelas equipes de Vovoca, pelas equipes do Dr. Maurício Silveira. Essa região vai sendo higienizada, asepsiada, renovada energeticamente, para que desta forma tenhamos o fortalecimento físico e espiritual para continuarmos caminhando nessa jornada evolutiva. E essas energias, elas são direcionadas nesse instante ao centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde as equipes espirituais do Hospital Alvorada ali trabalham energias sutis que vão se ligando ao nosso sistema imunológico, ao nosso sistema hematológico, ao nosso sistema linfático, a todos os sistemas ligados à defesa do nosso corpo físico e também à defesa do nosso corpo espiritual, nos fortalecendo e fortalecendo esses sistemas para que também nos ajude a ter o bom ânimo para continuarmos caminhando e seguindo em frente dentro desta jornada evolutiva que todos nós estamos inseridos. E essa energia nesse instante vai sendo direcionada por centro de força genésico que fica na altura do nosso ventre, aonde todo o nosso aparelho genésico vai sendo trabalhado, vai sendo renovado nas suas energias, assim como também as energias co-criadoras também vão sendo ali trabalhadas em nós pelas equipes espirituais, direcionando essas energias, nos ajudando a dar um impulso para essas energias, para podermos ser co-criadores junto de Deus, que possamos criar o amor, possamos criar a paz, que possamos criar situações aonde a concórdia, a solidariedade, a fraternidade possam ali reinar, e que sejamos nós também partícipes desse momento, de momentos alegres, felizes e harmoniosos. E essa energia vai descendo até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde nesse instante toda a nossa coluna vertebral vai sendo iluminada, todas as nossas articulações, os membros inferiores e superiores, todas as vértebras vão sendo iluminadas, nos fortalecendo e nos ajudando a colocarmos nós numa postura de confiança e de fé perante a vida, de fé e confiança em Deus, nosso Pai,
que nunca nos desampara, que sempre nos fortalece e continua ao nosso lado a nos amparar. E desta maneira, toda essa energia agora nos envolve por inteiro, do topo da nossa cabeça à sola dos nossos pés, nos fortalecendo, nos amparando. E vamos, aproveitando o ensejo dessa noite, nos ligarmos aos caravaneiros fraternos e vamos mentalizar o nosso lar. Vamos abrindo as portas, as janelas, permitindo com que essa luz intensa, nesse instante, possa iluminar o nosso lar, iluminar cada cômodo da nossa casa, iluminar aqueles que comungam do lar conosco, trabalhando ali o ambiente, para que esse ambiente possa ser de harmonia, de paz e de bem-querência. Mentalizando também os nossos locais de trabalho, aonde ali também abrimos as portas, as janelas, permitindo com que a luz se faça presente, trazendo harmonia para este local, envolvendo todos aqueles que trabalham conosco, os nossos colegas de trabalho, fortalecendo desta maneira o clima de concórdia, de cooperação e de ajuda mútua. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante mentalizemos firmemente os mentores Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Juarez, Dr. Campos Vergal, que possam nos fortalecer nesta situação que é temporária, que possamos ter a confiança e a resiliência necessárias para atravessarmos este momento, mas sem antes aprendermos o que este momento quer nos ensinar. E assim, ainda aproveitando o ensejo desta noite, e vamos mentalizar os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, vamos mentalizar aquela pessoa que sabemos que nesse instante tem a necessidade de receber essas energias de amor, que os caravaneiros fraternos possam envolvê-la em muita paz, em muita serenidade. Mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquele nosso companheiro, nosso amigo, familiar, que nesse instante retornou à pátria espiritual, nos antecedeu nesta viagem à verdadeira vida, que também possa receber nesse instante toda essa energia de amor, de paz, e que novas oportunidades de aprendizado possam surgir e que seu processo evolutivo possa dar continuidade. E retornando o nosso pensamento ao nosso salão, nós agradecemos a essas equipes amigas, agradecemos a Jesus e pedimos, Mestre amigo, mais uma vez, por cada um de nós, que a sua luz possa envolver a cada um de nós, que possamos na noite de hoje sairmos mais fortalecidos do que quando entramos, e que a nossa fé possa sempre permanecer acesa em nós, fortalecendo a cada um de nós nessa caminhada, rumando à felicidade, à paz e ao amor. E dando assim continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhando a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Queridos irmãos, vamos agora nos ligar às nossas águas que receberão medicamentos
através do vosso pensamento. Então imagine essa água bem clara, recebendo essa luz. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.